Fala galera, beleza? Marcelo Corrara aqui do Sprint Ortopedia. Cara, muito legal ter vocês aí nesse bloco de dezembro aí de aulas, né, cara? Nossa ideia nesse mês de dezembro, cara, é adicionar, e que eu falei, cara, é a subida mesmo. Devagarzinho, live toda terça, treinamento, vrá, a gente ir crescendo. Essa é a ideia, meu, chegar com força também, velho. Não dá pra queimar a largada também. Com calma, mas com programação também, velho, senão você vai se desesperar, beleza? Pode contar comigo aí nessa, meu, tamo junto, tá bom? Show de bola, pessoal. Você sabe o que é pé cavo, velho? Pé cavo varo. Velho, eu sinceramente, quando eu tava na residência aí, R2, R3, velho, eu não sabia o que era isso. Pra mim, isso é um pé meio torto ali, meio todo esquisito. Aí eu lembro assim, não, mas a causa mais comum é Charcot-Marie-Tooth. Aí piorou tudo, né? Você, pelo amor de Deus, nem sei o que é pé cavo. E aí você me fala que a causa mais comum é o Charcot-Marie-Tooth. Você fala, meu, mas eu não sei o que é isso. Não, ou pólio. Você fala, como assim poliomielite, cara? Que pólio, não é? Da gotinha ali e já resolveu isso aí? Pra que ficava sempre com essas coisas na cabeça, assim, não conseguia entender direito meu, como é que pode chegar a essas coisas? Tinha uma dificuldade enorme de conseguir entender isso daí. Aí complicava tudo, ângulo de Meari, ângulo talocalcâneo, velho, só tomava na cabeça, cara, o negócio não entrava na minha cabeça. Bom, pra isso tudo, cara, de verdade, tô tentando criar aí essas aulas aí, te dar uma ajuda. Então, se você que já é um sprinter raiz aí, meu, já deixa o like aí na confiança antes da gente começar, tá legal? Porque você sabe que o conteúdo é bom, você sabe que isso vai te agregar, vai te adicionar. Vou pedir pra você já deixar um comentário se você gostou, não gostou, e você compartilhar pra um colega seu que, meu, também não sabe o que é um pé cavo, beleza? E se você não conhece a gente, caiu aí de paraquedas, tá começando aí a conhecer a gente, viu alguns vídeos nossos aí, mas não conhece bem como é que funciona, vou te falar, cara, segura o seu dedo, não faz nada, mas no momento que alguma coisa nessa aula te agregar, você fala, porra, velho, isso aqui aprendi o negócio, velho, já valeu. Meu, vai lá e tasca o seu dedo aí no like, compartilha com algum colega seu que vai ajudar muito a gente aí, beleza? Estamos combinados. Show. Tenho 3 informações, 3 recados aí pra dar pra vocês. O primeiro recado é, pessoal, uma galera perdida, não sabe onde é que tá as lives. Velho, as lives tá numa aba do YouTube escrito ao vivo. Então você tem que clicar lá, ao vivo, pra achar todas as lives. As lives já foram 38 lives, então você tem 38, você tem que ter a 37, a 36 e assim por diante. Cara, desde a live número 1, a gente não falhou nenhum mês com vocês, nenhuma semana, desde o começo até o final, comprometidos do começo ao fim, e assim a gente chegou em dezembro para entrar nesse novo formato de aulas aí, num conteúdo mais compacto, justamente do jeito que vocês pediram, cara. Então a ideia é a gente conseguir trazer e chegar em vocês, do jeito que vocês querem, entendeu? Então, meu, a gente tá tentando se modelar, tentando se reinventar, e essa é a ideia, cara. Aqui o astro é vocês. Tudo gira em torno de uma coisa: nome na lista, velho. Só isso importa. Daqui pra frente, só importa isso. Nome na lista. A gente vai botar energia violenta em cima disso. Show de bola? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é justamente o formato. Pessoal, saímos do formato live, entramos no formato de aulas um pouco mais compactas, diretas, e, meu, diminuiu o tempo, né, de vídeo. A ideia é que, meu, respeitar mesmo o seu tempo e a gente conseguir render esse período aí. E a terceira informação é, janeirão, velho, é o seguinte, você vai lá, você vai pro Natal, o Papai Noel vai chegar, você vai receber ali um presente, ou não, quase sempre você já nem recebe nada, essa é a verdade, você entrega presente pra todo mundo e não recebe mais nada, mas infelizmente é isso, essa é a vida de residente. E aí você termina, você encontra aqueles familiares, o que você vai fazer da vida? Você, não sei e tal, pô, você fez aí 3 anos, o chicote estalou nas suas costas 3 anos seguidos, foi legal, valeu a pena? Você fala, cara, acho que talvez valeu a pena, velho. Tem alguma coisa que possa fazer não valer? Acho que sim, cara. É o fato de você não passar. Daí, as coisas podem azedar. Mas aí você pensa, fala assim, tudo bem, meu, vou dar um tchau no Papai Noel aqui, meu, depois eu penso nisso. E aí chega o ano novo, chega 31 de dezembro, meu, felizão, você ali, ano de Copa do Mundo, de repente acabou o ano, pulou 7 ondinhas, vai fazer a sua lista de metas 2023, lista de metas 2023. 1, ser mais feliz. 2,
dar a volta ao mundo. 3, começar uma dieta. 4, aí você já não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque tem um fator que vai mudar tudo, que é passar no TEOT 2023. Pulou 7 ondinhas, lembrou de mim, velho, e você vai, cara, sinceramente, lembra que tem live, lembra que tem conteúdo, lembra que tem 2, 3 e 4 de janeiro, a gente vai fazer aqui um evento para vocês dos princípios da medicina ortopédica aí, provas de anatomia, expansão de provas de anatomia aí básicas. Espero que você goste, aproveita, meu. Vamos agregar conteúdo, volume de informação importante aí em janeiro. Show de bola? Então, lembra bem aí, deixa anotado aí, 2, 3 e 4 de janeiro. Pulou 7 ondinhas, lembra de mim, combinado? Show. Perfeito, moçada. Esse capítulo aqui, hoje a gente vai conversar sobre o pé cavo, é o capítulo 87 do Campbell 14ª edição. Lembra que eu me comprometo sempre a abrir o livro e ir atrás da informação base de onde pode sair uma questão. Show? E depois a gente faz umas questõezinhas ali para fixar o conteúdo. Você que já fez essas questões, já recebeu aí pelo grupo e via e-mail essas questões. Então no capítulo 87, ele inicia, né, a definição, tudo começa do princípio, ele define o que é um pé cavo, né? O que ele fala? Ó, é um pé que tem um arco anormalmente alto, uma coisa anormal no arco plantar. Então, meu, você tá vendo essa imagem aqui, né? Você vê o arco medial levantado, isso é um pé cavo. É isso, tá bom? Mas o que acontece, né? Qual que é a associação de fatores clínicos que acontecem no pé cavo? Ó, existe uma hiperextensão dos dedos, tá bom? Então os dedos eles ficam meio levantados. Então, lembrando que imaginando que isso aqui é o metatarso, né? Não o meu metacarpo. Ele fica para baixo no primeiro raio. Existe uma extensão aí, uma hiperextensão dos dedos, das metacarpofalangianas, e uma flexão das interfalangianas. Então você vai acabar enxergando isso. Os metatarsos, ele desce, as falanges sobem e as interfalangianas dobram, né? Formando como se fosse uma garra do pé aí, tá legal? O que acontece? Como definição, no pé cavo, o que acontece, né? Existe uma pronação e uma adução do antepé. Olha só, então isso aqui é fundamental, a gente entender que ele está pronado e aduzido. Então a adução, né, ele corre para a linha média ali, os eixos dos raios, e ele está pronado. Então quando você olha o seu dedo olhando de frente, igual essa imagem aqui que você está vendo no item D, você está olhando o dedo de frente, lembra, supinado ele está olhando para cima e pronado ele está olhando para baixo. Então é justamente isso que está acontecendo com o primeiro raio, ele está pronado e aduzido, olhando para baixo desse jeito, ele está fletido. Tudo bem? E além disso, o que acontece no médio pé, né? O que acontece? Existe essa calosidade aqui, né? Para cima, essa área dorsal do pé levantada, tudo bem? E na parte medial aqui, existe esse wrinkled skin. Qual que é a ideia disso? Ele tá enrugado, essa pele medial aí, tá vendo? São essas estruturas marcadas em verde. Show de bola. Além disso, o que acontece? O paciente tem muitas calosidades, né? Com uma rigidez variada no pé, tudo bem? E essas calosidades, essas alterações todas que a gente conversou, elas podem ser fixas ou, de alguma forma, um pouco mais flexíveis aí. Além disso, também tem o encurtamento do Aquiles, tudo isso. E lembra bem, as áreas onde ficam sobrecarregadas e acabam formando as calosidades é onde acontece o principal sintoma do pé cavo, entendeu? Então, justamente nas áreas mais com calo, é justamente onde o paciente acaba tendo mais sintomas aí. Beleza? Qual que é a etiologia principal? Não, por que acontece esse pé cavo, tá bom? Lembra que ele pode ser ele é uma deformidade clínica, resultado de diferentes processos, mas o mais comum dele é a doença neuromuscular aí, né, do pé cavo, que é o tal do Charcot-Marie-Tooth, tá bom? Então é uma doença neuromuscular caracterizado por uma desmineralização do axônio, tá bom? E do qual acontece, isso aqui você tem que sacar, meu, pé cavo, o fator mais importante, mais comum de estar à sua frente é a doença de Charcot-Marie-Tooth, que é essa doença neuromuscular aí. Lembra que ela tem deformidades progressivas, pode piorar os sintomas e as deformidades, tudo bem? Mas ele é o fator principal. Pô, Kohara, existem outros que causam pé cavo? A resposta é sim, existem outros. Por exemplo, a polimielite, entendeu? A paralisia cerebral,
cerebral, tudo bem? Pacientes que têm já pé cavo, entendeu? Doenças espinais centrais, né? Por exemplo, tumores centrais, tá? Seringomielite, tudo isso pode acontecer. Então, alterações centrais, eles podem gerar essas alterações musculares que podem gerar o balanço característico do pé cavo, entendeu? Então, até uma síndrome compartimental de perna pode gerar um pé cavo, entendeu? Então, a ideia é que você tenha isso na cabeça. Mas qual que é o mais comum, meu? Charcot-Marie-Tooth. Qual que é o segundo mais comum? Pós-pólio, entendeu? Ah, mas que outras podem? Tudo isso, poliomielite, paralisia cerebral, todas alterações centrais, como tumores centrais, e até síndrome compartimental de perna posterior profundo pode gerar também um pé cavo, tá legal? Muito bem. O que você tem que olhar o pé e falar assim, cara, isso aqui é um pé cavo, tá? Você tem que sacar que esse resultado ele veio de um desbalanço muscular, tá bom? E esse desbalanço muscular que gera a deformidade, ela tem uma característica muito clássica. Então você tem que caçar isso. Qual é a característica muito clássica? É a fraqueza do músculo tibial anterior. Então a deformidade ela vem de um desbalanço muscular. O desbalanço muscular principal, o principal músculo desbalanceado é a fraqueza do tibial anterior. Entendeu? No qual, mas assim, os fibulares eles permanecem, entendeu? Então, o que acontece? Justamente a fraqueza do tibial anterior, junto com outras estruturas que estão normais, em termos de balanço muscular, gera o desbalanço que é o pé cavo, você entendeu? Então, a força flexora, junto com uma fragilidade do tibial anterior, gera todas essas alterações. Então, sim, isso pro Charcot-Marie-Tooth, tá bom? Mas que, por exemplo, na síndrome pós-poliomielite, o que acontece? A fraqueza não vem tanto do tibial anterior, e sim do gastrocnêmio. Olha só que loucura. Então, existe uma alteração, uma deformidade típica, mas pode ter fontes diferentes. Mas falou da mais clássica, falou de tibial anterior, falou de Charcot-Marie-Tooth. Combinado? Show! O que você vai encontrar no seu exame físico? Então, você vai ver o paciente ali com aquela formação do arco medial mais importante, calosidades, dor, você vai pensar em Charcot-Marie-Tooth, e aí o que você vai ter que ver no seu exame clínico? Olha só, o retropé é varo, cara. Você vai olhar para trás, você fala assim, tira o sapato, fica sem nada, levanta, tira as meias também, levanta a calça ou a bermuda, você vai olhar de trás para frente, você vai encontrar esta situação. O arco medial muito aumentado, você vai ver o varo do retropé importante, tá vendo? Então você vai ter que olhar essa imagem de trás para frente do paciente, vai olhar que teu pé, em vez de estar deitado em valgo, que é o esperado, né, uma zona de repouso do retropé em repouso, olhando de trás para frente, ele tá em valgo. Então ele tá olhando para trás, você olha de trás para frente, ele tem que estar para dentro, entendeu? E quando você faz o movimento na ponta dos pés, aí sim que ele forma o varismo. Isso é uma situação normal. Mas se você olhou de trás para frente, olhou e tá varo já, mesmo em zona de repouso, opa, isso aqui é um pé cavo, tá certo? Essa é a ideia, tudo bem? E o que você vai fazer? Durante o exame, você pode fazer alguns testes, em especial o teste de Coleman, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é justamente você tentar separar se esse pé cavo, esse retropé varo, ele é corrigível quando você isola algumas estruturas do pé. Então lembra, a primeira fase você isola o primeiro raio, a segunda fase você isola todos o raio medial, a última fase você coloca todos, inclusive o primeiro raio, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Muito bem, além disso, né, mantendo ainda os achados clínicos, o que acontece? Existe uma fraqueza aí do fibular curto, entendeu? Junto com o tibial posterior forte ainda, né? Então, a estrutura de inversão do pé acaba ficando muito forte. Então, ele vai invertendo cada vez mais, e justamente o eversor, que é o fibular, ele tem uma fraqueza. Então, essa fraqueza do tibial anterior, fraqueza do fibular, junto com uma força do tibial posterior, vai invertendo o pé, ele vai ficando cada vez mais varo, cada vez mais cavo, né? Por isso que essa estrutura de número A, olha só o desbalanço muscular para chegar nessa situação, ó. Tá vendo? Olha a garra dos dedos, olha só a prega medial, como ela tem uma prega funda já bastante marcada. Olha só como as estruturas dos elementos laterais, em especial fibular, não tem força para fazer a movimentação. Então esse desbalanço muscular é o que gera essa deformidade, entendeu? Então tudo isso acontece junto com uma contratura da fáscia plantar, importante. Então essa deformidade é uma associação, né? Então você percebeu? A deformidade, a fraqueza muscular
gera deformidade e a progressão ele gera essa piora. Então, cada vez pior vai ficando esse pé aí. Tudo bem? Então existe essa musculatura, né? Fraqueza da musculatura intrínseca. Isso vai passando, isso passa de componente de partes moles para um componente articular, em termos de rigidez, né? E aí, com a rigidez, ele se torna um componente ósseo mantido. Então, esses pés muito graves, lembra? É anos dessa evolução aqui. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó, né? Um achado clássico que você vai encontrar no pé cavo é isso: flexão dos metatarsais. Então, primeiro os raios, eles vão todos para flexão. Os metatarsofalangiana, ela hiperestende, né? Então ele faz a flexão para formar a garra da falangiana distal, entendeu? Então ele forma bem isso. Então ele flete os hiperestende os metatarsofalangianos e dobra as interfalangianas, fazendo esse movimento aqui, esse pezinho bem clássico aqui, entendeu? Show de bola. Quando você vê o raio-x, o que você vai ter que caçar no raio-x aí, procurar no raio-x? As relações, elas são muito críticas. Então, assim, você ficar fazendo várias medidas, porque você tem que entender como esse pé se posicionou por causa desse desbalanço muscular. Então, é isso que você vai ter que procurar. Em especial no raio-x perfil, você vai buscar dois ângulos, tá, pessoal? Um deles é o pitch do calcâneo aqui, né? O normal é entre 20 e 25 graus, mas quando ele vai levantando esse calcâneo, dá só uma olhada nessa imagem, abaixo dessa figurinha onde estão mostrando os 30 graus. Então, você vai fazer, de acordo com a medição com o solo, o quanto esse calcâneo está levantado. Então, o pitch do calcâneo no pé cavo, ele é importantíssimo, ele fica levantadaço, assim, entendeu? E isso vai determinar alguns tipos de cirurgia que você vai fazer em termos de deformidade óssea. Lá na frente a gente vai conversar sobre isso. Então, é o pitch do calcâneo e o outro é o ângulo de Meari, que é um ângulo talo primeiro meta. No que numa situação normal, o talos e o primeiro meta, eles teoricamente estão alinhados, tem um pequeno grau de mobilização, mas o raciocínio é que eles estejam alinhados, o talos com o primeiro meta. Entretanto, no pé cavo, o que acontece? Quando o pitch do calcâneo levanta, e em especial o primeiro raio ele flete, o que acontece? Você tem essa angulação aqui, chega a formar, igual nessa imagem aqui, tem uma angulação do ângulo talos, primeiro meta, de 25 graus, mostrando justamente a flexão do primeiro raio. Tá legal? No raio-x, na parte distal, né, a gente vê a hiperextensão aqui da metatarsofalangiana, tá legal? Importante. Então é isso que acontece na parte do antepé, tudo bem? E na visão anteroposterior aqui, o que a gente mais vê é isso, essa sobrecobertura aqui da cabeça do talos, junto com o metatarso adulto. Então os dedos, né, os raios do primeiro ao quinto dedo, eles vão para a região medial, formando um dedo para dentro, né, um metatarso adulto aí. Então, o que é importante você saber? Que além de tudo isso, dessas evoluções, você também pode separar nos blocos de Coleman. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, como é que você vai separar isso tudo, né? Mas no raio-x anteroposterior você vai ter que determinar o ângulo de kite aí, né? Qual que é o ângulo de kite? É justamente o ângulo talo-calcâneo, né? Qual que é a ideia? Quanto mais ele tiver, o que você espera do ângulo de kite, ele tem uns 20 graus mais ou menos, né? Entre o talos e o calcâneo. Quando ele vai abrindo o ângulo e eles vão ficando cada vez mais paralelos, né? Cada vez mais você tá na situação clássica aí do pé cavo. O que acontece? Mais paralelo, ele vai chegando mais a zero o ângulo talo-calcâneo, e aí cada vez mais ele fecha esse ângulo, chegando no nível do paralelo, pior vai ficando esse adulto aí. Então é uma movimentação do retropé que tem impacto na movimentação do antepé, entendeu? Muito bem, pessoal. Isso é importante você saber, e os blocos de Coleman, finalmente é a hora da gente conversar sobre eles. Quando a gente fala de tratamento de pé cavo, você tem que saber as etiologias, as deformidades típicas, como a gente conversou, a alteração radiológica, como a gente conversou, e aí depois você tem que examinar, moçada. Cara, não tem outro caminho. O exame físico ele é fundamental no pé cavo. Por que que ele é mandatório, ele é tão importante? Primeiro que você precisa saber onde que está o ápice principal. Às vezes é mais a garra, às vezes é mais a hiperextensão da metatarsofalangiana, às vezes é a flexão do primeiro raio, às vezes é a flexão dos outros raios metatarsais,
Às vezes é o pitch do calcâneo muito elevado, é o retropé. Então você precisa sacar, pô, onde que tá o problema? É a fraqueza do tibial posterior, do tibial anterior, é a fraqueza do gastrocnêmio, a causa é poliomielite, a causa é Charcot-Marie-Tooth. Tudo isso muda o jeito de você fazer o seu exame físico e determinar que tipo de cirurgia ou tratamento você vai impor para esse paciente. E é para isso que servem os blocos de Coleman. Como é que funciona? Primeiro ponto do bloco de Coleman é, você vai olhar o paciente de trás, lembra, normal ele tá valgo, ele em repouso, olhando de posterior para anterior, ele tem que estar valgo. Se ele está varo, opa, eu tô à frente de um pé, cavo varo, tá legal? Se você põe no bloco de Coleman e coloca para fora o primeiro raio, você isola o seu estado de repouso sem o primeiro raio. Ou seja, se o problema é o primeiro raio, você continua olhando de trás ali no bloco de Coleman e aquilo que estava varo, ele valgiza. Ou seja, o primeiro raio é o problema. Ele saiu da situação de varo e valgizou. Ou seja, ele buscou uma situação de resolução daquele varismo quando você isolou o primeiro raio e logo você apontou que o problema é o primeiro raio. Tudo bem? Na segunda fase dos blocos de Coleman, você coloca todo o antepé fora do bloco. De novo, avalia de posterior para anterior. Olhou, tá varo, isolou o antepé e ele buscou a valgização, corrigiu, opa, o problema é realmente os raios anteriores, aí o antepé. Se isso não aconteceu, se for uma associação do antepé junto com o primeiro raio, aí você vai para a terceira fase de Coleman para você fazer o isolamento em 3 fases, são 3 bloquinhos, um deles você coloca o antepé todo para frente e o outro você ainda isola o primeiro raio, você vê uma lesão associada, você entendeu? Então você caça, você descobre qual que é o problema principal aí, se o problema é mais o retropé, no médio pé, se o problema é realmente mais a garra, mais a hiperextensão metatarsofalangiana, isso tudo você não tem outro caminho. O outro caminho único é você fazer o exame físico minucioso desse paciente, tá legal? Lembra bem dessa situação. Então, a situação normal é um retropé em valgo. Quando ele fica varo, que é a situação do pé cavo, você tem que buscar a causa daquele pé cavo. Então, às vezes é o primeiro raio, é assim que funciona esse raciocínio, tá bom? Lembrando que o pé cavo do adolescente é um pé totalmente adaptado, né? Então, no final das contas, não tem necessariamente uma fraqueza indeterminado, tá bom? A gente vai conversar sobre isso numas questõezinhas daqui pra frente. Lembrando, pessoal, então como é que funciona, né? Para tratar essa doença, pessoal, como é que funciona? Algumas vezes você vai ter que decidir, isso aqui é rígido, ou seja, é uma doença que está há muito tempo, essa articulação ela já está travada, ou ela ainda é flexível, é corrigível com procedimentos. Então lembra, sempre que é flexível, cara, ainda dá para você fazer procedimentos de partes moles, cara, ou seja, seus procedimentos de partes moles podem gerar o balanço que você está buscando para uma pisada plantígrada normal, entendeu? E é o mais próximo do normal possível. Então, flexível, partes moles. Cara, ficando cada vez mais rígido, você vai ter que ir trocando o tipo de procedimento e é sobre isso que a gente vai conversar com vocês agora, tá legal? Muito bem. Moçada, o que acontece? Lembra que a face plantar, ela tá fletida, né? Contraída. Então, o que você faz? Um dos procedimentos necessários para você corrigir isso é a liberação da face plantar. Então, como que costuma cair essas questões, tá, pessoal? E daqui pra frente a gente vai passar vários, assim. Uma imagem sobre uma osteotomia, sobre um procedimento, e ele pergunta o nome. Isso que caiu, basicamente, aí da parte de tratamento, tá bom? De pé cavo. Então, lembra, né? O pé, ele tá com o arco medial aumentado, tem aquele enrugamento da face medial, a face plantar está toda enrugada, isso aqui é uma liberação plantar, faz parte aí do tratamento, uma das partes do tratamento, tá legal? A outra parte é, caso, né, você está à frente de um procedimento, você está à frente de uma articulação flexível, mais que um posicionamento em garra aqui, ó, olha só a metatarsofalangiana está em extensão, o que você faz? Você faz um procedimento chamado Jones modificado, o que é isso? Você faz uma liberação do extensor longo do hálux e do curto, né, e aí você faz uma fixação da interfalangiana distal e você faz o quê? Você usa o extensor longo do hálux para fazer para levantar o raio você antecipa, né, a fixação do extensor longo, fazendo uma fixação no osso, na cabeça do metatarsal, levantando o primeiro raio. Esse é o procedimento de Jones.
Tá bom? O outro procedimento aqui também é o procedimento de Hibs. O que é o procedimento de Hibs? É o procedimento do qual você pega os extensores dos dedos, faz uma liberação e você transfere os extensores dos dedos, fazendo, além da liberação plantar, né? Você usa esses extensores dos dedos para o cuneiforme lateral. Então, esse aqui é o procedimento de Hibs. Qual que é a ideia? De novo, você pega todos os extensores, joga mais para a movimentação lateral e você consegue levantar os seus arcos laterais dessa forma. Outra forma é, lembra, se o calcânio está com aquele pitch levantado, você vai lá e corta o calcânio para você devolver a angulação normal do calcânio. Existem dois procedimentos, né, que conseguem fazer isso daqui. Uma delas é esse procedimento de Dewar aqui, ó, osteotomia de Dewar, não sei falar exatamente o nome, como é que se fala isso daqui, mas você pega uma cunha, você faz uma cunha lateral e aquele calcânio que ele já estava todo deformado ali para medial, como você fecha uma cunha, faz uma cunha de fechamento lateral, você ganha de novo aquela movimentação para neutro daquele pé cavo, né, daquele pé movimentado para medial. E o outro é a osteotomia em crescente. Você faz uma osteotomia curva no calcânio, aquele calcânio que ele estava todo para baixo assim, você levanta a parte distal corrigindo o pitch do calcânio. Esse é o procedimento de Samuelson. Lembra do S? Lembra que a osteotomia ela é curva, assim como o S, tá bom? Só para você lembrar de conseguir decorar isso daí. Infelizmente, as questões que vem caindo, ele põe uma imagem e pergunta. Então, isso aqui não tem jeito, essa é uma aula muito de imagem, é importante você olhe a imagem, entenda o raciocínio, mas também você tem que se preocupar um pouco com o nome aí, tá bom? Infelizmente, esse é um perfil de questão que caiu muito sobre isso. Tá bom? Além disso, né, ele fala que essas osteotomias únicas, elas acabam sendo um pouco inferior. Tem um pouco de discussão sobre isso, mas ele defende que existe uma melhor correção nessas osteotomias tridimensionais aí, entendeu? Ou triplanares. Então existem duas osteotomias aqui, uma delas é a osteotomia de Knupp, que ele faz uma osteotomia em zetaplastia aqui, e outra é uma osteotomia em Saxby e Meyerson, também é uma osteotomia triplanar, além da reconstrução ligamentar lateral. Então você, além de fechar a cunha, você faz uma movimentação lateral do calcânio. Isso é a osteotomia do tipo Saxby e Meyerson, tá? Isso é para uma situação mais leve, digamos assim, né, mais flexível. Então você trata a parte posterior com osteotomia, Samuelson, Dewar ou essas que a gente acabou de conversar. O médio pé você faz algumas liberações de partes moles e o antepé liberações de partes moles, faz um Hibs, por exemplo. Então é assim que se trata um pé cavo-varo com deformidade, mas flexível. Se ele já tiver um pouco mais de rigidez e a deformidade não está tanto no antepé e no retropé, mas está muito no médio pé, outros procedimentos você vai ter que fazer, entendeu? Então não é sempre os mesmos. Aquele pé cavo ele tá mais alterado na parte do médio pé. Opa, se for essa situação, outras osteotomias você vai ter que acabar fazendo. Uma delas é a osteotomia de Gold, que é uma osteotomia em cunhas de fechamento dos vários metatarsais aqui, ó, tá bom? Osteotomia de Gold, tudo bem? Outra dela é a osteotomia de Cole, que é esse V aqui no médio pé aqui, tá bom? Faz uma osteotomia também de fechamento, então a ideia é, como ele tá muito fletido, você faz uma cunha aqui, fecha e você restaura aqui a movimentação do médio pé, tudo bem? E além disso tem uma osteotomia do tipo Japas aqui. Você também tira uma curva em J aqui, como se fosse num corte anteroposterior, você faz uma curva em V em J, também é uma curva de fechamento, além da liberação da face plantar, e você consegue restaurar, de novo, aquela movimentação, você tira em V aqui, e você restaura a movimentação do retropé em relação ao médio pé. Outra é a osteotomia de Jazz, tá? Também você leva embora aqui um pedaço da cabeça de todos os metatarsais, de novo aumentando o espaço e depois gerando uma compressão aqui, gerando como se fosse uma artrodese aqui, direta. Tudo bem? Sempre essas osteotomias, elas são liberadoras de espaço, em especial no médio pé. Tá legal? Essa aqui é a técnica de Jazz para artrodese em cunha, né? Uma retirada do tarso metatarsal. Lembra que sempre, como a alteração, quando está no médio pé, ela é muito mais grave, né? Ele fica pior essa contratura da face plantar, só uma liberação única não é suficiente. Então, às vezes, você tem que fazer uma liberação dupla da face, tá bom? Que é justamente a técnica de Gold aqui. Tá legal?
Além disso, se o paciente, então assim, pô, uma situação mais leve eu já sei o que fazer, uma situação que se tá no médio pé, osteotomias do médio pé, mas se já tiver rigidez e artrose já da articulação, cara, não adianta você ficar fazendo osteotomia, já tem artrose, já tem rigidez, já tem dor, aquela articulação lá tá condenada, cara, então o que você vai? Você vai fazer um procedimento de artrodese, tá bom? Então você vai juntar essas articulações, você abandona a ideia de tentar salvar, né, tentar corrigir deformidade, e você já vai para fixação, você vai tratar a dor do paciente. Então existem alguns nomes aqui, né? Essas daqui são justamente a Seifert, Foster e Nakimi. Cara, de verdade, eu não queria estar falando aqui um monte de nome, mas infelizmente é o que tá caindo, então você tem que se familiarizar aí sobre esses nomes, tá bom? Eu tô tentando encurtar o caminho para vocês. Aqui é uma osteotomia de Dunn, tá bom? A característica dessa osteotomia de Dunn é justamente a remoção do navicular. Então presta atenção numa imagem do pré pro pós-operatório, né? Você faz uma artrodese aqui, mas você tira o navicular. Isso aqui é a osteotomia de Dunn, né? Artrodese de Dunn. Enquanto que a artrodese de Lambrinucci, você resseca uma parte do talos. Então olha só o pré-operatório, olha só o pós-operatório, como você resseca a parte da cabeça do talos aqui e diminui totalmente o médio retropé junto com essa osteotomia, tá bom? Essa é a artrodese da Lambrinucci. De novo, não queria estar falando sobre isso, mas, meu, é o que vem caindo, meu, tem que se familiarizar com essas imagens aí. Tá bom? Em especial, né, pessoal, a gente tô falando muito sobre tratamento do mais comum, que é do Charcot-Marie-Tooth, né? Entretanto, se for um paciente com pé cavo por síndrome compartimental de pé cavo, pessoal, o que acontece? Você vai ter que fazer alguns procedimentos que não necessariamente você precisa mexer em muitos lugares. Então, o pé cavo a síndrome compartimental, de compartimento posterior profundo, o que mais acontece, a única coisa que você tem que mexer é o dedo em garra. Então, o que ele sugere aqui? Você fazer uma fixação da interfalangiana distal, tá bom? Junto com um alongamento, né, dos extensores aqui, em especial o extensor longo do hálux, tá? Então, você alonga o extensor longo e libera o extensor curto, tá legal? Esse é o procedimento que eles fazem aqui. Então, você ataca só a garra do pé. Show de bola, pessoal. Pô, maravilha. Cara, eu sei que esse tema, ele é espinhoso demais, né? Chato, assim, você não consegue entender de uma forma muito linear, porque tem muita etiologia e dentro de uma mesma etiologia tem muita variação. Então é difícil você saber exatamente o que fazer. Por isso que é muito caso a caso. Então, quando tem muito procedimento, se mostra que, meu, não tem nenhum muito gold standard, tá bom? E é importante você saber as indicações, colocar em caixinhas aqui. Então, meu, casos mais leves, casos que estão cometendo mais o médio pé, casos que já tem artrose, porque é ali que ele vai montar alguma questão, se for para montar uma questão mais difícil, entendeu? Muito bem, vamos fazer umas questõezinhas aí para fixar. No pé cavo, o antepé está em relação ao retropé o quê? É justamente pronação, né, pessoal? Então ele está pronado e adulto essa movimentação do antepé em relação ao médio pé, retropé, é justamente a pronação e a adução do antepé, né, como essa imagem mostra pra gente. Então a movimentação esperada é justamente a flexão metatarsal e a pronação do antepé, entendeu? Alternativa A. Na B ele pergunta sobre o ângulo de Kite aí, né, que é o ângulo talo-calcâneo, que o que é comum ele ter mais ou menos uns 20 graus, 25 graus, tá legal? Mas quanto mais ele vai fechando, diminuindo o ângulo de Kite e ficando em paralelo, mais paralelo mais adulto é uma indicação de pé cavo varo, entendeu? Então, o varismo do pé, ele acompanha essa adução dos raios, e isso acaba fechando o ângulo de Kite. Então, o talos, em relação ao calcâneo, que ele tem uma angulação cruzada aqui, ele tende a ficar cada vez mais em paralelo, e esse paralelismo mostra pra gente a movimentação em varo do retropé. Então, o varismo do retropé é o que se espera no ângulo de Kite tendendo a zero. 3. No pé cavo do adolescente, a deformidade mais frequente do retropé é o varo flexível. Então lembra, né? No pé cavo do adolescente, o que acontece é que você até tem um varo. Mas aí você tem um varo que ele é flexível. Então você testa no ângulo de Codman e você encontra a correção. Dependendo se for o primeiro raio, você faz ali, bota nos blocos de Coleman e já corrige. Então é bem típico do pé cavo
do adolescente aí essas correções quando você encontra o causador. Então lembra que quando você isola um item é onde você caça o causador daquele varismo, tá bom? O pé cavo varo evolui com fraqueza principalmente de qual músculo? Essa é uma pergunta que caiu no taro, pessoal, mas assim, é uma pergunta que ele não perguntou sobre qual músculo qual pé cavo motivo dele, né? Então, sempre ele faz uma pergunta muito aberta desse jeito, você tem que pensar no principal etiologia, tá bom? A principal etiologia é o Charcot-Marie-Tooth, e quando é o Charcot-Marie-Tooth, o principal músculo fraco é o tibial anterior. Tudo bem? Isso é importante você saber. Ah, mas pouco raro, mas se fosse uma poliomielite, entendeu? O que acontece é que aí seria a fraqueza do gastrocnêmio, por exemplo. Mas sempre que ele faz uma pergunta muito aberta, vai para a etiologia principal, tá? Dica de prova mesmo. Show? Perfeito, pessoal. O que você achou de pé cavo, cara? Pô, eu, sinceramente, eu acho um tema muito difícil, muitos nomes. Não tem muito o que se perguntar. É realmente, eu acredito ser um tema de especialista. Acredito mesmo os especialistas em pé aí devem ter muita discussão para escolher o melhor tipo de osteotomia. O exame físico tem que ser muito apurado, moçada. Acho que eu vejo os especialistas em pé, são caras muito bons examinadores, cara. Então, para ele decidir a melhor cirurgia, não só a técnica cirúrgica, mas o exame físico tem que ser muito apurado. Então, eu enxergo isso para esse tipo de tema, né? O pé cavo. E, velho, então, lembra bem disso. Na vida, meu, você tem que examinar muito bem, muito cuidado, tá bom? Seguinte, moçada, para fechar, lembra bem, moçada. Janeiro, 2, 3 e 4. Pessoal, é o seguinte, você vai... Se você for pular um dia ali no dia 31 de janeiro, cara, você vai lembrar disso, vai fazer sua lista de metas para 2023. Eu espero de coração que você coloque na sua lista de metas ali, pelo menos entre os 3 primeiros, passar no TEOT. Se você colocou na sua lista ali, depois de pular 7 ondinhas, passar no TEOT, você vai lembrar de mim e você vai lembrar do evento 2, 3 e 4. Vamos começar dos princípios aí, vamos adicionar muita anatomia para você conseguir chegar com confiança e dar tudo certo aí para vocês, tá bom? Isso é o que eu desejo muito, muita energia positiva, muita alegria aí, força. Espero que dê tudo certo para vocês, espero que eu consiga te ajudar aí nessa jornada difícil. E, pode contar comigo. Sou Marcelo Corrara, esse é o Sprint Ortopedia. A gente se vê no próximo vídeo aí. Um abraço aí, um beijo. Até mais.